Olá, eu sou a Lígia, hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. São 6h15 da manhã e você está no melhor lugar que poderia estar, no colo do Pai. Você permite que o medo te paralise? O que você já perdeu na sua vida por sentir medo? Ou, outro cenário, você sente que está afundando em meio aos seus problemas? Que por mais que você tente, não consegue sair da tempestade que está enfrentando? Hoje eu quero te mostrar que mesmo em meio aos ventos mais fortes, Jesus está ao seu lado, pronto para te segurar e te resgatar. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 29 ao 31, aprendemos sobre uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia. Jesus disse a Pedro: "Venha!" Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: "Salve-me, Senhor!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Para você entender melhor essa história, eu quero que primeiro você preste atenção nessa parte. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Os discípulos de Jesus, que eram os seguidores mais próximos dele, estavam em um barco. Era noite e, de repente, o vento começou a soprar forte e o mar ficou muito agitado. Imagine você nessa situação, que desespero! Ou seja, além de você estar em um barco com tempestade, quando você menos espera, vê uma pessoa lá na sua frente caminhando sobre as águas. Algo bem improvável, né? Pois é, eu sei. Esse era Jesus. Quando Pedro viu, pediu que Jesus o chamasse para fazer o mesmo. E Jesus disse: "Então venha." Nesse momento, Pedro desceu do barco, fixou os olhos em Jesus e começou a andar sobre as águas. Mas aí, lembra que eu te disse para prestar atenção na frase? Reparando, porém, na força do vento, teve medo? Logo em seguida, aconteceu algo que talvez você já tenha sentido na sua vida também. Pedro reparou no vento, no barulho, nas ondas que pareciam ameaçadoras e ficou com medo. Aí, nesse momento, ele começou a afundar. Desesperado, ele gritou pedindo ajuda e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha só que extraordinário, gente. Só conseguimos segurar na mão de uma pessoa quando ela está perto de nós. E é assim que Jesus age conosco. Ele sempre está perto e só está esperando um pedido de ajuda da nossa parte para poder agir. E aí eu te pergunto, você tem humildade para pedir ajuda a Deus? Você fala abertamente sobre os seus medos, motivos de ansiedade e angústia? Você se considera uma pessoa ousada ou seus medos te impedem de agir? Algo que me ensina muito nessa passagem é o fato de que Pedro teve ousadia para andar sobre as águas, e isso é inegável, mas não teve ousadia para permanecer nelas. Ou seja, é preciso ter fé, não apenas para dar o primeiro passo, mas durante todas as etapas do processo. É preciso também ter humildade para pedir ajuda e seguir os direcionamentos que Jesus nos dá. Deus quer fazer um milagre na sua vida, você só precisa permitir. E como você faz isso? Primeiro, reconheça a sua necessidade de Jesus. Seja sincero sobre os seus medos, inseguranças, sobre o que precisa superar. Fale abertamente para Deus sobre qual área da vida você não está dando conta ou simplesmente não vê solução e precisa de um milagre. Seja sincero, fale: "Pai, eu preciso do Senhor para me ajudar." Segundo, não permita que as distrações te tirem do que Deus tem para a sua vida. Se for o caso, faça uma lista de tudo que te distrai e crie estratégias para acabar com essas distrações. O que está no seu controle só cabe você a mudar. Mas, se as distrações forem circunstâncias, blinde a sua mente e se preserve emocionalmente, confiando e entregando tudo aos cuidados de Deus. Jesus tinha tudo para desistir de cumprir sua missão na terra. Ele foi humilhado, invalidado, maltratado, agredido, sabia que seria crucificado, mas manteve o seu foco em obedecer a Deus e não permitiu que a circunstância o tirasse do caminho que ele deveria seguir. Deus se agrada de pessoas ousadas e o que tem olhar somente nele. Terceiro, seja ousado. Se olharmos as histórias da Bíblia, as pessoas que não agiram por fé e coragem praticamente não são lembradas.
Por exemplo, Moisés foi o grande líder escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida chamada Canaã. Esse trajeto poderia ter sido feito em algumas semanas, mas acabou demorando 40 anos, devido à falta de fé, obediência e atitudes ali do povo de Israel. Em um determinado momento dessa jornada, quando eles estavam próximos da terra prometida, Moisés seguiu a orientação de Deus e escolheu 12 homens, representantes de cada tribo de Israel, para espiar a terra e trazer um relatório sobre o que encontrassem lá. Esses homens deveriam verificar como era a terra, se ela era boa para plantação, se havia cidades fortificadas e como eram os habitantes. Após 40 dias explorando Canaã, os 12 espias voltaram com relatos muito diferentes. 10 deles se deixaram dominar pelo medo e pela incredulidade. Eles disseram que a terra era até boa, mas que os habitantes eram gigantes e as suas cidades impenetráveis. Afirmaram que seria impossível vencê-los, e as suas palavras encheram o povo de medo e desânimo. Por causa dessa atitude, o povo de Israel se revoltou contra Moisés e Deus, duvidando da promessa que o Senhor já tinha garantido. Gente, que paciência Deus tem que ter com a gente, né? Por outro lado, 2 homens, chamados Josué e Caleb, confiaram na palavra de Deus e encorajaram o povo a entrar na terra. Eles afirmaram com convicção que Deus está do lado deles, então nada seria impossível. Infelizmente, o povo escolheu ouvir os 10 espias medrosos e essa decisão resultou num grande atraso na conquista da terra prometida. Deus determinou, inclusive, que aquela geração incrédula não entraria na terra prometida, exceto Josué e Caleb, por sua fé e obediência. Curiosamente, os nomes dos 10 espias que desistiram e desanimaram, o povo quase nem lembra hoje em dia. Isso nos ensina algo importante. Pessoas que agem com medo ou deixam de agir por conta do medo e desistem acabam desaparecendo na história, enquanto aqueles que confiam em Deus e seguem em frente são eternizados. Josué e Caleb não apenas foram lembrados, mas também viveram para ver e possuir a promessa de Deus. E qual que é a moral dessa história? Não deixe o medo te paralisar. Confie em Deus, dê os passos necessários e seja lembrado como alguém que teve coragem de acreditar e viver as promessas de Deus. Amém? Então agora eu vou fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, Paizinho todo-poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais um momento tivemos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude a vencer todas as distrações e que o nosso foco esteja somente no Senhor, nas suas promessas, nos seus direcionamentos, Pai. Nós sabemos como é fácil nos distrairmos, Senhor. Então eu quero te pedir a tua força, Pai. Nos capacite e aumente a nossa fé, para que a gente só foque nas promessas que o Senhor tem para nós. Porque a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita, Pai. Muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pela sua misericórdia, Pai. Abençoe não só a vida das pessoas que estão assistindo essa mensagem, mas também de seus familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim. Abençoe nossa entrada, nossa saída, nos leve e nos traga em segurança, Pai. E cuida das nossas emoções, Senhor. Nos cure de todas as feridas que temos, Pai. Em nome de Jesus, oramos, amém. Que bom que você esteve aqui no colo do Pai, o melhor lugar para começar o dia. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que você conheça e que precisa de um empurrãozinho para acreditar mais em Deus e nas promessas que Ele tem para a vida dessa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar ânimo e fé a alguém que está precisando. Agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação em que teve que escolher entre confiar em Deus ou se render ao medo? Como foi essa experiência? Deixe o seu testemunho aqui nos comentários. Ele pode inspirar outras pessoas a enfrentar os seus gigantes com fé e coragem. Até amanhã!